Bom, mais uma noite. Vocês estão animados? Sim ou não? Sim. Opa, que bom. Eu estou animado. Hoje eu estou muito animado, gente. Hoje estou vibrando. E eu tenho uma história para vocês hoje. Mas antes de contar a história para vocês dessa noite, quero fazer uma pergunta aqui. Quantos são casados, quantos são solteiros aqui? Quantos são os casados? Levante a mão. Casados, olha aí, tá bem? E os solteiros, tá bem? Foi feita uma pesquisa entre casado e solteiro. E na pesquisa perguntaram assim, quem vive mais, casado ou solteiro? E aí, o que vocês acham? Você que está me assistindo aí, o que você acha? Casado ou solteiro? Não? Então descobriram que os casados vivem mais que os solteiros. Na mesma pesquisa também descobriu-se que os casados sentem mais vontade de morrer. Não sei porquê, viu? Será que nessa hora eu estou pregando para alguém que está nessa situação? Então eu tenho uma mensagem de esperança para você. Você é casado, sentiu algum momento dor e sofrimento? Então vai lá, pega aí a Bíblia, porque esse é o livro, né? Esse é o livro. Eu tenho dito todas as noites o quê? O que eu tenho dito? Põe a mão no livro. E esse pôr a mão não é simplesmente pôr a mão. O livro é sagrado, mas não adianta só pôr a mão. Você tem que obedecer o livro, você tem que ler o livro. Então nessa noite vamos ler. Diz aí, Juízes capítulo 13, o verso 2 em diante. Juízes capítulo 13, verso 2 em diante, diz bem assim, ó, leia aí comigo. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. E o verso 24 desse mesmo capítulo diz assim, depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manadã, entre Zorá e Estaol. Que história! Eu queria te dizer uma coisa nessa noite. Ninguém nasce nesse mundo sem que Deus saiba. Ninguém. Simplesmente, sabe por quê? Porque Deus é o doador da vida e toda pessoa que nasce, Ele sabe muito bem para qual propósito. Nenhuma pessoa nasce sem que Deus tenha um plano. Deus tem um propósito. Deus tem um planejamento. Esse Deus maravilhoso que ama e que cuida das pessoas, Ele tem uma visão. Então nunca pense, eu nasci por acaso. Não. Nunca ache, eu vim ao mundo, mas não havia um plano. Pode até ser que o teu pai e tua mãe não planejaram bem, mas esse Deus nunca falha. E nessa noite eu gostaria de lhes dizer, Deus tem planos para a vida dos seres humanos. E é nessa história que sai uma das grandes histórias de esperança. Você vai entender. Porque esse jovem, Sansão, ele foi dotado com 4 coisas que, olha, deveriam fazer diferença. Havia um plano para a sua vida. O plano estava bem claro. Ele vai ser consagrado para Deus e ele começará a libertar Israel. Esse era o plano de Deus para esse garoto. Você está pensando agora em você. Qual que é o plano de Deus para você? Por que você veio ao mundo? Por que você está aqui? Por que você hoje é um brasileiro, mora aqui perto de Campinas? Nós estamos aqui na Joaquim Novaes 42, bem pertinho da prefeitura, no bairro Cambuí, aqui na cidade de Campinas. Por quê? Por que você está aí me assistindo? Por que você se chama André? Por que você se chama Raquel? Por quê? Deus tem um plano. E você não pode se esquecer, e no plano de Deus para este jovem estava colocado, ele será separado para Deus e ele irá libertar, ele vai ser um libertador. E Deus deu para esse homem
domínio. Olha só, Deus tem um plano e Ele vem com as virtudes, com a habilidade. Deus dá o plano e Ele vem com as grandes dádivas, porque Ele quer que a pessoa exercite, use, se prepare, se qualifique. Vocês viram aí a equipe do Interativo falando sobre universidade, se preparar, é exatamente isso. Deus deu para esse homem domínio, e o domínio ficou bem claro quando ele encarou um leão. Leão, não é fácil encarar um leão, você fica com medo, sim, porque leão é mais forte, mas a Bíblia diz que o Sansão matou o leão. Domínio, força, o mais forte da natureza ele dominou. Interessante que não foi só isso, a Bíblia diz que Deus deu para ele agilidade. A Bíblia fala que esse homem, esse jovem, ele tinha agilidade e ele pegou 300 raposas. Você já parou para pensar a dificuldade de pegar uma raposa? Conhece raposa? Sim ou não? Conhece raposa? Sim, a raposa parece um cachorrinho com uma cauda diferente. Raposa é danada, porque é um animal rápido. Dizem os especialistas que aquela cauda é exatamente para mudar a direção. Então a raposa está andando aqui, de repente, tchum! Sansão pegou 300 raposas. Agora imagina a situação, Sansão pegando raposa, ó, pegou uma, tchum, 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 tchum. Chegou uma altura que as raposas disseram: para, a gente se entrega. Habilidade, rapidez, domínio, olha só, virtudes. Ele não teve só isso, gente, ele tinha também poder. Diz a Bíblia que ele encarou um exército inteiro, e a Bíblia diz que quando o exército prendeu, o inimigo cercou, diz que ele, assustado, falou: vou pegar, não é uma arma, né? E aí então ele pegou uma metralhadora, né? Não tinha metralhadora na época. E ele pegou, sabe o que? É impressionante esse momento. Diz que ele pegou o pedaço do queixo de um animal que tinha morrido, com um osso na mão. Ele começou a lutar contra o exército dos inimigos. Poder. Diz que ele afastou o exército inteiro sozinho. Você já imaginou um homem desse? Deus deu a esse jovem um dom, Deus deu a ele um propósito, um alvo, uma meta. Olha, eu estou te dando domínio, eu estou te dando agilidade, eu estou te dando poder, porque eu tenho propósitos com você. Você é meu, você é separado para mim. Deus está falando isso para você hoje, nessa noite. Você é meu, você é separado para mim. E Deus deu mais uma coisa para esse jovem. Deus deu para ele força. E diz a Bíblia que um dia prenderam ele em Gaza, numa cidade. E as cidades daqueles dias eram cidades que eram fortificadas, muros altos, portas fortes. E diz que quando ele se sentiu preso na cidade de Gaza, chegou um momento que ele disse: vou sair. E queridos amigos, queridos jovens, quando ele quis sair, sabe o que ele fez? Ele não saiu correndo e pulou a muralha. Ele pegou as portas da muralha, ele arrancou portas que tinham seus ferrolhos cravados no meio da pedra, e com força que Deus lhe deu, ele arrancou e levou aquilo nos ombros. E diz a Bíblia que indo para o caminho de Hebrom, chegou uma altura do caminho que ele disse: acho que está bom aqui, jogou as portas, saiu e continuou embora. Deus tem um propósito, jovens. Deus tem um plano. E nessa noite, essa aqui é uma história de esperança, mas essa história tem uma vírgula, essa história tem um ponto, essa história tem um detalhe. Ontem eu contei para vocês sobre Isaac. Eu falei que Isaac escutou o pai, Sansão não escutou o pai. Você vê ali no capítulo 14, Deus, não é, tinha planos para esse jovem. Diz a Bíblia assim: desceu Sansão, verso 1, a Tiná, vendo em Tiná uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe: eu vi uma mulher em Tiná das filhas dos filisteus, me tomem por esposa. E aí olha o pai, olha a mãe, olha só o que eles dizem: filho, não há porventura mulher entre os teus irmãos, ou entre todo o teu povo, para que você vá tomar a esposa dos filisteus, aqueles incircuncisos? Deus tem planos, jovens. Deus tem propósito. Deus tem um objetivo. Você tem que escutar a voz do conselheiro. Agora olha só onde está a história de esperança nessa história. Olha onde está. Abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 11. Olha só. Você está dizendo assim: mas pastor, você está contando a história de um homem que cometeu erros.
Sim, porque nessa noite eu gostaria de lhes dizer que Deus tem planos para você. Deus tem um propósito para a tua vida. Você que me assiste, você está aí na sorveteria, você está aí no restaurante, você está me escutando pela rádio Novo Tempo, você está aí no pequeno grupo, você está na sua igreja, você está no frio do sul, você está no calor do norte, você está onde você está. Eu estou falando para você, filho, é algo para a tua vida, para o teu futuro. Deus tem um plano. Agora escuta o que eu vou ler para você nessa noite. Diz assim no capítulo 10, o verso 11, diz assim, olha só, 1 Coríntios capítulo 10, 11 diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de que nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Isso foi escrito para exemplo, isso foi escrito para que você não repita. A história desse homem, um propósito. Deus vocacionou esse jovem, ele tinha um objetivo para esse homem, e esse homem ele falhou. Deus deu a ele poder, Deus deu a ele força, Deus deu a esse jovem algo que ele nunca tinha dado para ninguém. Mas ele se esqueceu do propósito. E nessa noite, eu tenho uma mensagem para você. Me perdoem que eu quero chegar perto de vocês hoje. Eu tenho dito por todas as noites, põe a mão no livro. E eu não quero que essa frase se torne um talismã. Não. O livro é sagrado. Eu sei que ele é sagrado. Esse livro já mudou a vida de muitas pessoas por eras. É o livro mais traduzido e mais vendido no mundo. Não há nenhum sucesso na vida de uma pessoa se ela não lê esse livro. Quando eu digo põe a mão no livro, põe o coração no livro, põe a mente no livro. Leia dia, leia noite. Leia na tristeza, leia na alegria. Leia na prosperidade, leia na adversidade. E renunciando todos os outros, leia este livro. Quando eu digo põe a mão no livro, é mais do que pôr a mão no livro. Você tem que pegar e pôr o livro no teu coração. Nessa noite, eu tenho um apelo para vocês, porque eu estou pregando para jovens. Dá uma panorâmica aqui, ó. Mostra para quem nos assiste. Olha, eles são jovens. Olha só os pais dos jovens. Olha aqui as mães dos jovens. Aqui está a igreja. Aí onde você está, tem jovens, tem adultos. E eu gostaria que você entendesse, Deus tem um plano para a tua vida. Ninguém vem para o mundo sem que ele saiba. Quando nasce uma criança, Deus já pensou 9 meses antes, naquele momento da concepção. Você não pode achar que esse momento é de acaso. Isso não é momento do acaso. Isso é o momento da providência de Deus. Que o Deus que sabe tudo, que rege tudo, ele se preocupa com uma pequena semente no útero de uma mulher. E quando essa pequena semente dá a primeira batida no coração, diz a Bíblia que Deus já traça toda a vida dessa pessoa, todos os planos, o futuro, tudo. Então nessa noite você não me diga que não há plano para você. Você não me diga que não existe objetivo para você. Tu está aí na sorveteria, você veio chupar um sorvete, está escutando um pregador, você nunca viu isso acontecer. Estou te dizendo nessa noite, Deus tem um plano com você. Você tem que levantar dessa sorveteria, pôr a mão, tua vida inteira nesse livro. Nessa noite, eu gostaria de saber quantas Bíblias eu tenho dentro desse auditório. Levante a Bíblia, levante a Bíblia. Olha que cena mais linda. Levante alto, lá em cima na galeria, olha que coisa mais linda. Levante aí no teu auditório a Bíblia, esse livro. Põe a mão nesse livro e agora você vai ler junto comigo num texto que está em Isaías 55. Olha só, capítulo 55. Diz a Bíblia, Isaías 55, verso 8. Jovens,
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Olha o que Deus está dizendo nesse livro: teus planos, os meus. Olha que Deus está falando no verso 9: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E olha só o verso 10: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e faça brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha só o verso 11: assim será a minha palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus tem um plano. Eu quero ver nessa noite quem quer escutar a voz de Deus. Pode ser que tenham pessoas que digam: pastor, eu quero me encaixar no plano, eu quero me encaixar nesse plano de Deus. A Eveline vai cantar uma linda canção. Ela vai cantar uma canção que fala dos sonhos de Deus. Ela vai falar nas palavras desse hino que Deus tem um plano. E eu estou muito contente que você está aqui, Eveline. E ela vai cantar uma linda canção nessa noite. Mas antes que ela cante, eu tenho um apelo nessa noite diferente para você. Eu gostaria que você viesse, alguns de vocês vão vir aqui, mas eu quero que você pegue o teu livro agora, que você coloque a mão em cima do teu livro, que você abra ele no teu texto favorito. Você que está me assistindo aí, abra no seu verso predileto. Não importa se ele está no Gênesis ou no Apocalipse. E eu quero que você coloque a mão em cima desse livro e você prometa o que um jovem adventista sempre promete. Ele diz assim: prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos os que nele creem. Põe a mão no livro. Deus tem um plano com você. E nessa noite eu quero convidar pessoas. Quem vai ser o primeiro que quer levantar e vir aqui? Pastor, eu entendi. Deus tem um plano para a minha vida, tem um propósito. E eu quero pedir a esse Deus que cuide da minha vida, me dirija. Eu tenho um caminho todo pela frente, eu sou jovem, eu tenho 18 anos. Eu quero que esse Deus cuide da minha vida, de todos os meus caminhos, porque eu estou entendendo que Ele sabe mais do que eu, porque Ele já me planejou, eu não estava sabendo totalmente. Eu quero saber quem é o primeiro jovem que quer levantar a mão dizendo: pastor, eu sou esse jovem. Quem é o jovem? Levante a mão. Olha só, tem mais jovens que querem levantar a mão. Então venha à frente nessa noite, venha cá, venha segurando o teu livro, venha pôr a mão no livro. Jovens que querem ser diferentes, queridos, amigos. Quão bom teria sido a vida de Sansão se esse jovem tivesse usado agilidade para salvar, domínio para subjugar o pecado, força para enfrentar o inimigo e poder para libertar Israel. Quão bom teria sido para Israel esse líder. Meus queridos, muito cedo na vida esse jovem deixou de ser um líder e morreu no território dos inimigos. E sabe por quê? Só por uma coisa: ele não aceitou o plano de Deus para a vida dele. E agora eu quero te perguntar, eu sei, eu estou pregando para vocês, esse aqui é um auditório, a Igreja Central de Campinas. Estou convivendo com vocês toda noite vocês estão vindo. Nosso auditório sempre, praticamente é o mesmo. Vocês estão me escutando todas essas noites. Você está me escutando aí em casa.
Eu sei que às vezes o momento que você vê a câmera, aquele momento dentro da reunião da igreja, vocês às vezes ficam intimidados, mas eu gostaria de ouvir de um de vocês, gostaria de ouvir de um de vocês. Você quer cumprir o plano de Deus? Posso te perguntar, guria? Como é que é teu nome? Mariana. Você acredita que Deus tem um plano para a tua vida? Muito. Me diga uma coisa, põe a mão nesse livro e promete hoje para sempre que você vai andar nos caminhos desse Deus e Ele vai cuidar do teu futuro. Promete isso. Prometo. Tem mais um aqui. Eu quero te contar a história de um jovem chamado Ben Carson. O pai abandonou sua esposa e o deixou sozinho. Esse garoto se bateu por um tempo com seu irmão. Sua mãe analfabeta escondeu que não sabia ler por muitos anos. Mas um dia esse jovem aceitou o plano de Deus. E você sabe, o garoto nascido em Detroit, em 2008, foi condecorado pelo presidente norte-americano George Bush com uma medalha presidencial, porque foi tem sido um dos maiores neurocirurgiões pediatras do mundo. Não há limite quando uma pessoa se entrega. Põe a mão no livro e me promete hoje, porque tem muita gente que vai te escutar, que vai se emocionar. Tem gente na sorveteria, tem gente em casa, tem gente no Brasil, tem gente no mundo. Ele queria estar no teu lugar para dizer: eu também prometo, pregador. Promete. Prometo. Esses são os momentos do Evangelho. Esses são os momentos que esse livro é enaltecido. Você está compreendendo? Os meus planos, diz Deus, são maiores que os teus planos. Tem mais um jovem que quer se levantar e dizer: pastor, já entendi, essa mensagem é para mim, essa mensagem falou o meu coração. Tem mais um jovem que quer levantar a mão dizendo: pregador, eu também quero aceitar esse plano. Tem um, levante a mão. Onde você está? Onde você está? Tem plano. Deus tem um objetivo. Isso. Que coisa mais linda. Eu quero que você também se levante aonde você está. E ao escutar a Eveline, põe a mão no livro. E eu vou estar orando por você. Quantas vezes tentei por mim mesmo fazer o que achava que era o melhor. Não buscava conhecer os teus planos pra mim. Pelo mundo andei sempre só. E tudo que sonhei e tentei fazer sozinha eu não consegui. Imensamente maiores são teus planos pra mim. Por isso quero de ti depender, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria e prosperidade, completa paz ao lado teu. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus sonhos por fim eu desisti.
Os teus sonhos, Senhor, são maiores que os meus, não os posso nem comparar. Uma vida feliz são teus planos pra mim, como pude de ti duvidar? Sei o quanto me amas e quer fazer meu mundo muito melhor. E por isso hoje venho os meus sonhos, ó Pai, confiar aos cuidados de ti, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria e prosperidade, completa paz ao lado teu. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus sonhos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus sonhos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Obrigado, Eveline. A Bíblia diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Essa noite vocês vão ver mais uma demonstração desse Deus maravilhoso, do poder desse Deus. O pastor Gilmar Batistotti, pastor desta igreja que tem sido a mãe das igrejas nessa semana, ele irá batizar o Lucas. O Lucas, ele foi acolhido por amigos. Olha como são as coisas, os amigos da escola, os mesmos bons amigos o aproximaram dos caminhos de Deus. E ele me disse uma coisa, disse: um momento determinante na minha vida foi quando eu vi um programa na igreja. Eu assisti o programa, e naquele programa eu senti o chamado de Deus para a minha vida. Senti claramente que Deus tinha um propósito. E nessa noite o pastor Gilmar irá batizá-lo. Vamos orar pelo Lucas, um jovem.
Vamos pedir que Deus o abençoe? Vocês todos vão pedir junto comigo? Sim? Vamos orar por ele. Pai querido, nesta noite no tanque batismal está o Lucas, é um jovem. E este jovem, ele escutou o teu plano, ele escutou a tua mensagem e ele sentiu a vontade de mudar o futuro e se encaixar nos teus propósitos. E nessa noite, o pastor Gilmar Batistotti, líder espiritual da Igreja Central de Campinas, irá batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha que momento marcante. Olha que momento significativo. Deem uma saudação para o Lucas, deem uma saudação. Olha só, que lindo. Ele vai precisar desse apoio, desse amparo. Nessa noite, antes que você volte, antes que você saia, eu não quero que você se esqueça. Esse Deus, Ele tem um planejamento. E esse Deus, Ele quer fazer na tua vida uma obra. E se você permitir, Ele irá realizar. Você tem que se encaixar. Você tem que pegar o livro e dizer: Senhor, me ajuda, me ajuda. E eu te digo, peça a Deus, e Ele enviará o Espírito que inspirou o profeta a escrever. E esse Espírito Santo irá te ajudar a entender o livro. Esse livro vai mudar tua vida, vai mudar você, vai te dar um rumo, vai te dar esperança. Esse livro é o livro. Põe a mão no livro. Nessa noite, antes de terminar o culto da noite aqui, eu quero que todos levantem a Bíblia e coloquem a mão, porque eu quero orar por vocês. Todos vamos ficando de pé, porque esse é o momento que nós vamos terminar, nos reconsagrar. E eu quero que você pegue o seu livro, do jeito que você tem mais carinho por ele, segure ele. E eu quero agora orar por vocês. Eu quero pedir a Deus por vocês. Eu quero suplicar que Deus cuide de vocês e que cada um de vocês cumpram o propósito que Deus colocou vocês neste mundo, e que vocês um dia possam estar no céu junto com Jesus, com os salvos para sempre. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Vocês querem que eu ore por vocês nessa noite? Sim ou não? Sim. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Põe a mão no livro e vamos orar. Pai querido, nessa noite, ao escutar a história de um homem que recebeu de ti dádiva, que recebeu de ti habilidade, que recebeu de ti o poder, mas ele se esqueceu. Ele deixou de lado o conselho dos pais. Ele não foi como Isaac. Ele não foi obediente. E ao deixar o conselho do pai, uma vida de desgraça sucedeu em sua vida, o acompanhou. Pai querido, nós já entendemos o recado. E nós queremos ser diferentes. E nesse momento, Senhor, uma igreja inteira, aqui em Campinas, um Brasil inteiro que nos assiste, lugares mais distintos, como um pequeno grupo, uma igreja, uma sorveteria, um restaurante ou um lugar onde a televisão talvez esteja numa praça. Eles estão colocando a mão no livro, Senhor, e eles estão te suplicando: cumpra o seu propósito em nossa vida. Pai querido, cuida dessa juventude. Cuida para que eles alcancem o teu ideal e que em breve, quando tu voltares, todos estejam lá no céu com Jesus. Amém. No nome de Cristo pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês nessa noite. Eu quero lembrar aquele que me assiste, amanhã, no mesmo horário, neste canal, a gente se encontra. Um abraço. Tchau.